Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de discos indispensáveis, mais dois discos que eu considero sensacionais, assim, mais duas obras-primas. Vou falar nesse vídeo outra vez obras-primas, só que dessa vez são duas obras-primas do hard rock. Dessa vez não vou falar sobre progressivo, são dois discos que eu ouvia muito, principalmente na minha adolescência, que me deixavam bem louco quando eu via isso há 30 anos atrás, lá por 90 e poucos. Mas antes de falar sobre eles, vou fazer mais uma vez o convite para quem não está inscrito no canal, se inscrever, ativar sininho, curtir, compartilhar, comentar. Ajuda muito, como eu sempre digo, né? Também quem não viu ainda os vídeos anteriores que eu já fiz, tanto de vídeos de discos indispensáveis, como também aqueles vídeos de introdução ao rock progressivo, bate-papos também que eu já fiz. Tem aqueles bate-papos com Wagner Xavier. Todos esses links ficam na descrição, assim como o link para o canal dele, do Wagner Xavier, que eu sempre recomendo muito, que a gente aprende bastante com ele. Dessa vez, vou falar sobre duas obras-primas do hard rock, como eu já falei. Duas bandas que eu via muito há 30 anos, eu conheci elas há 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos na minha adolescência, fiquei bem doido ouvindo, eu já conhecia o Rush, né, que sempre foi, desde 89, 90, a minha banda do coração, mas essas aqui também, assim, fiquei alucinado quando eu conheci esses discos aqui. A primeira banda, então, que eu vou falar aqui é famosíssima, bem famosa, que é o Deep Purple. O disco Machine Head, para mim o melhor disco da banda. Tem vários discos sensacionais. O Deep Purple tem muitas músicas maravilhosas. Discos fantásticos, Book of Taliesin, o Windhoek, o Fireball, Burn. Tem vários discos sensacionais, mas para mim nenhum supera o Machine Head. Então, primeira coisa, formação. Esse disco é de 1972, Machine Head. A formação clássica do Deep Purple, né? Ian Gillan no vocal. Naquela época que eu conheci a banda, para mim era o melhor vocalista de todos os tempos. Hoje já não sei dizer qual é o melhor, já tem muitos que eu considero. Ele tá junto, tá dentro, mas naquela época eu conheci o Live in Japan, né? Eu assisti o Live in Japan naquela época, então era 90, 92 por aí. Esse vídeo de 72, não estou enganado. E ali eu fiquei muito fã do Gillan, o que ele faz naquele show com a voz. O mesmo para o Ritchie Blackmore, guitarra então do Machine Head, é o Ritchie Blackmore. Naquela época também, para mim, eu considerava o melhor guitarrista de todos os tempos. Hoje ele é um dos, com certeza, mas eu não sei dizer qual é o melhor, né? Mas o que ele faz também naquele show é simplesmente demais. Vale também a dica, quem não conhece o Live in Japan, o vídeo é incrível, realmente incrível. Então, além do Ian Gillan, além do Ritchie Blackmore, o baixista Roger Glover, sensacional também. Tecladista, o Jon Lord, para alguns o melhor tecladista da história. Eu não considero porque tem outros nomes aí, o Keith Emerson, Rick Wakeman, enfim, tem outros aí, né? Mas com certeza tá lá em cima, top, assim, o Jon Lord. Assim como compositor também. Quem não conhece um dos discos do Deep Purple, Concerto for Group and Orchestra, eles tocam com orquestra junto, é toda ela a composição dele, um disco sensacional também. E na bateria o Ian Pace, sensacional baterista também. Aí se eu não considerava o melhor, porque eu já conhecia o Neil Peart, né? Mas solos de bateria que ele faz também sensacionais, realmente incrível o Ian Pace. O Machine Head, as faixas dele aqui eu vou falar. A primeira faixa então, Highway Star, muito famosa, assim, um dos clássicos da banda. Quem conhece o Deep Purple com certeza conhece Highway Star. Para quem não conhece, tem uma levada bem rápida. Assim, o disco já começa com ela, assim, com o Gillan já dando aqueles gritos, mostrando o que ele é capaz de fazer, né? E já tinha mostrado em outros discos, né? Mas para quem não tivesse ouvido os outros, fosse ouvir o Deep Purple começando por esse álbum, já ia se impressionar com o que ele faz logo no começo. Enfim, Highway Star, como eu disse, é um clássico do Deep Purple. Para quem não conhece, tem que conhecer. Uma coisa que chama muito a atenção, ela tem dois solos, né? Tem uma parte que tem um solo de teclado, depois do segundo refrão, e depois volta para a música, volta para o refrão, e depois do terceiro refrão, solo de guitarra do Ritchie Blackmore, que é daqueles solos que ficou eternizado, que ficaram eternizados. Tipo, não comparando, não que seja parecido, mas Another Brick in the Wall Parte 2, por exemplo, que tem um solo do Gilmour que todo mundo conhece, todo mundo que conhece rock conhece solo. É um dos solos que ficou eternizado, que todo mundo conhece todas as notas daquele solo. Dá para dizer a mesma coisa com o Highway Star. Inclusive, quando eles foram
Quando eles foram para Porto Alegre em 1994, eu fui naquele show, era o Steve Morse, não era o Rit Blackmore. Eles tocaram, entre outros, obviamente, Highway Star. Depois, no outro dia, eu vi numa reportagem no jornal dizendo que o guitarrista se limitou a repetir os solos do Rit Blackmore, mas espera aí, não pode mudar, né? Tem solos que não pode mudar. O Highway Star não pode mudar, senão perde totalmente a identidade, né? Enfim, Highway Star, clássico do Deep Purple. A outra faixa, Maybe I'm a Leo, essa, quando eu ouvi, as primeiras vezes que eu ouvi, eu achava mais fraca do que todas as outras, não acho mais. Eu acho sensacional também. Tem um riff que já começa com esse riff, que é daqueles que repete várias vezes e é sensacional, gruda, né, na cabeça da gente. Eles têm vários riffs fantásticos, músicas com riffs que ficam também, realmente ficam na cabeça da gente. O Maybe I'm a Leo é uma. Pictures of Home também já começa com a guitarra do Rit Blackmore fazendo um riff assim, fantástico também. É mais um disco daqueles que eu não sei qual é a melhor música, que eu já considerei Highway Star, já considerei Pictures of Home. Hoje eu não sei qual é a melhor do disco. Pictures of Home tem uma coisa interessante, que o solo também, um dos solos, né? Depois que termina o solo do teclado, tem de guitarra, tem do teclado, fica só o baixo e a bateria. Ele não fica debulhando no baixo Roger Glover, mas o que ele faz é muito legal também, sensacional. Depois volta para a música. Pictures of Home, com certeza, top dos tops também. Outra faixa é Never Before, já considerei a melhor do disco também. Uma coisa que eu não sabia, ela era para ser o single desse disco. Quando foi lançado o disco era para ser, acho que foi lançada como o single, o principal assim do disco, e não teve tanto sucesso, né? Tanto que muita gente acho que não conhece até Never Before. E uma pena, porque eu considero essa sensacional. Como eu disse, já achei a melhor do disco. Mas ela também tem uma levada mais rápida também, mais do que a Maybe I'm a Leo, que é mais lentinha, assim, né? Não é que seja lenta, não é tão rápida como as outras. Mas Never Before, sensacional. Ela tem, depois que termina o solo de guitarra do Blackmore, para assim e fica um delayzinho assim na guitarra, querendo sumir, de repente volta a música com tudo. Aquilo ali eu acho sensacional. Quinta faixa, então, Smoke on the Water, que dá para dizer que é o hino do Deep Purple. Quem não conhece isso aí, pelo nome talvez não esteja lembrando por causa do nome. Ou é alguém que é muito novo que não conhece o rock antigo, porque Smoke on the Water, qualquer pessoa mais antiga conhece, né? Então, aquele riff acho que o mais famoso do Deep Purple, acredito que seja a música mais famosa, né? Não considero a melhor da banda, já considerei a melhor do disco também, mas com certeza é uma das, também top dos top, uma das mais famosas no rock, eu acho, esse riff da Smoke on the Water. E a história dela é bem interessante, a história da letra, da música, né? Tem a ver com o show do Zappa em Montreux, que eles foram lá assistir, que pegou fogo. Bem interessante, né? É uma história meio comprida, mas vale a pena conhecer. Sensacional também, Smoke on the Water, lá em cima, top. A sexta faixa é a Lazy. Essa música é bem interessante, é um rockzinho, assim, um rockzinho mais pro estilo dos anos 60, mas não tão hard, né, como as outras. A guitarra não tem tanta distorção. E o interessante, ela tem várias introduções, parece que vai começar a música, continua a introdução. Com teclado, depois com o Rit Blackmore fazendo aquele riff da Lazy, que ficou famoso também. Claro, para quem conhece bem Deep Purple, um riff que também gruda, né? E repete várias vezes esse riff no começo, ele dá umas variadas, assim. Depois a gente leva 4 minutos para começar a cantar, para o Gillan começar a entrar realmente e cantar a música. E depois ainda tem uma gaitinha de boca, assim, sensacional, Lazy. E a última faixa, Space Trucking, acho que é a mais pesada, dá pra dizer que é a mais pesada do disco, mas também sensacional. É assim um disco, para mim, uma obra-prima, como eu falei, uma obra-prima do hard rock, Machine Head. Todas as músicas top. Como eu falei, já considerei várias as melhores, então a melhor do disco, eu não sei, os destaques, dá pra dizer que são todas, mas por serem clássicos, Highway Star, Smoke on the Water, mas eu boto lá em cima também Pictures of Home, Never Before. É claro, tem um colega meu que ama Lazy, por exemplo, acho que considera uma das melhores do Deep Purple a Lazy, mas dá pra entender, porque, como eu falei, é top do top, né? Enfim, Machine Head, obra-prima do Deep Purple, na minha opinião, melhor CD deles, melhor disco do Deep Purple é esse aqui. Vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer. Sensacional esse disco.
O segundo disco, então, desse vídeo é a segunda obra-prima do hard rock. Esse de 1976 é o Rising, do Rainbow, segundo disco da banda. Na verdade, assim, eu estava um pouco em dúvida se eu pegava o Rising ou o Long Live Rock and Roll, que é o terceiro. Para mim, são as duas obras-primas maiores da banda, que já tem no primeiro também um disco assim, sensacional, disco de estreia. Mas eu fiquei entre o Rising e o Long Live Rock and Roll. Depois eu explico por que eu escolhi o Rising. Disco de 1976, formação dele. Ritchie Blackmore, né? Para quem não sabe, Ritchie Blackmore, ele durante uma saída dele do Deep Purple, depois de uma das saídas dele do Deep Purple, ele fundou o Rainbow, tanto que o primeiro disco se chama Ritchie Blackmore's Rainbow, né? E esse disco tem, além dele, tem o Dio, ninguém menos do que Ronnie James Dio, caso não conheçam o Rainbow, o Dio do Black Sabbath, famoso, voz dele inconfundível, né? Cozy Powell na bateria, também, quem conhece bem rock antigo, hard rock, conhece muito bem Cozy Powell, tocou com muitas bandas, inclusive quem gosta de progressivo também talvez conheça, porque ele fez o disco Emerson, Lake and Powell também, né? Bem diferente, o Powell do Cozy Powell do Carl Palmer, são estilos diferentes, né? Então aquele disco também ficou bem diferente, mas um dos maiores bateristas da história também, com certeza morreu muito cedo, né? Infelizmente já morreu há muito tempo, mas sim, sensacional baterista. No baixo, Jimmy Bain, sensacional baixista também, e o Tony Carey no teclado, um absurdo também, um senhor tecladista. Todos os membros da banda, como não poderia deixar de ser, né? Fenomenais, assim. Claro que o Blackmore não ia chamar qualquer musiquinho assim ruim, né? Qualquer porcaria para tocar com ele. Chamou uns assim, top também. Então o Rising para mim é uma obra-prima também. É a primeira faixa. Além desses membros, ainda tem cordas e sopro da Filarmônica de Munique. A Orquestra Filarmônica tem alguma coisa de cordas e de sopro também. Isso dá para ouvir aqui. Primeira faixa, Tarot Woman. Ela começa com uma entrada com um teclado fazendo misérias, assim, os efeitos que o teclado faz, sensacionais. Depois entra. Eu acredito que seja assim, é um disco um pouco mais pesado do que o Machine Head, né, do Deep Purple. As guitarras são um pouco mais distorcidas, né? Sensacionais também. Tarot Woman, fantástico, uma levada meio rapidinha, assim. Começa o disco de uma maneira fantástica. Depois Run With The Wolf já é um pouco mais lenta, mas é fantástica também. Eu acho a Tarot Woman melhor ainda, mas Run With The Wolf, muito legal também, sensacional. Starstruck já fica um pouquinho mais rápida de novo. Assim, dá pra botar praticamente no mesmo nível essas três. E a próxima também, Do You Close Your Eyes. Essa já é um rock, dá pra dizer que é mais dançante, né? Um pouquinho mais simples, mas é sensacional também. Não chega a dar uns 3 minutos essa música, um pouco mais curta. E esse é o lado A do vinil. Agora o lado B do vinil tem 2 músicas só, as duas com mais de 8 minutos, e é aí que eu digo por que esse disco é uma obra-prima, por que eu escolhi esse. Porque a primeira faixa do lado B, né, a quinta do disco, do CD, é Stargazer, que para mim é a melhor música do Rainbow, de todos os discos do Rainbow. Essa música simplesmente emociona do início ao fim. Qual é a melhor parte da Stargazer? A introdução, o instrumental as estrofes, o refrão, a parte que muda, o solo, o final, o desfecho, toda ela, simplesmente de arrepiar. É fantástico. Já começa com o Cozy Powell destruindo na bateria, e a guitarra já dando um sinalzinho de que vai entrar com tudo. Enfim, fantástica. A parte que muda, aquela parte que entra o solo de guitarra e tal, é comprida, é uma música de 8 minutos e meio, mas é aqueles solos que são compridos, mas não enjoa, daqueles que a gente quer que continue, porque o Blackmore é um monstro na guitarra. E o Dio também, daqueles berros dele assim, sensacionais, né? E depois, lá quando termina, depois do último refrão, quando tá indo para terminar, ele fica repetindo bastante vezes o refrão, ainda entram violinos, que torna a música ainda mais fantástica. O violino ali é simplesmente a primeira vez que eu vi essa música, eu fiquei de boca aberta, meu Deus, o que é isso? Bom, só ouvindo, né? Stargazer, para mim, a melhor música do Rainbow. E a última música, também com mais de 8 minutos, A Light in the Black, outra música sensacional. Essa tem uma levada bem mais rápida e é interessante também, bom, fantástica também, sensacional. Interessante uma coisa, na parte que muda, essa parte que entra solo tal, de guitarra, tem várias músicas do Rainbow e do Deep Purple. O Blackmore, acho que é a ideia dele, acredito. Tem aqueles riffs que é guitarra e teclado junto. Então na Light in the Black ele começa o solo, se não me engano, o começo do solo é de teclado, e aí quando vai terminar a parte do teclado entra esse riff que é os dois juntos.
Teclado e guitarra. Daí quando termina isso, fica só solo de guitarra, Blackmore destruindo, e lá no final volta esse riff. E aí volta pra música. Isso tem várias músicas do Rainbow, do Deep Purple, o próprio... Vou lembrar uma agora, a Gypsy Keys do Deep Purple tem isso também. Tinha outra bem característica também, que agora não vou lembrar. Kill the King do Rainbow também tem isso também. Enfim, só fazendo um adendo, eu falei do Rising, né? Que eu quase escolhi o Long Live Rock and Roll. Como eu falei, é por causa da Stargazer, principalmente, que eu escolhi isso aqui, porque para mim é a melhor música deles. Long Live Rock and Roll, só aproveitando aqui o vídeo fazer uma sugestão. A música Long Live Rock and Roll, Gates of Babylon e Kill the King valem aquele disco. Quem não conhece, ouçam. Mas enfim, Rainbow Rising, outra obra-prima, certo? Principalmente pelo lado B do vinil, essas duas, mas as outras todas, assim, também nível altíssimo, com as duas últimas, assim, mais do que altíssimo, né? Lá pra cima. E assim como o Machine Head, mais um disco indispensável, realmente sensacional. Quem não conhece, vale a pena ouvir. Fantástico esse disco. Isso aí, o vídeo fica por aqui. Falei dessa vez sobre duas obras-primas, que para mim são duas obras-primas do hard rock, não do progressivo, né? Coisa que eu não estou muito acostumado a fazer, eu falo mais de progressivo, mas é que esses discos marcaram muito, principalmente a minha adolescência, esses dois aqui. Marcaram muito a minha adolescência. Vou botar aqui, fica melhor de ver. Principalmente a minha adolescência, quando eu estava... já conhecia o Rush, já conhecia os progressivos, assim, e estava começando a ouvir mais esses hard rock antigos. E é realmente assim de arrepiar, como eu falei. Tem várias músicas fantásticas. O Rainbow e o Deep Purple, vários discos, várias músicas sensacionais. Esses dois são só os melhores para mim. Sabe? Mas tem muito. Quem não conhece essas bandas tem que ir atrás, tem que conhecer. Como eu digo, mais dois discos indispensáveis. Certo? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu! Somebody shouting up at the mountain.